Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a estreia de Premonição que foi no dia 15 de maio em todos os cinemas do mundo. Gente, qualquer pessoa que assista filmes e séries e curta esse mundo, ou qualquer pessoa também que seja fã do filme, estava muito ansioso por essa estreia. Eu acho que desde quando começou a sair os teasers, desde quando começou a sair as divulgações adicionais do filme, todos estavam ansiosos para saber como ia ser o filme Premonição 6. E olha, que experiência boa. Foi o primeiro filme de Premonição que eu assisti nos cinemas. Os outros eu era muito pequeno para assistir, então eu assistia de DVD mesmo, né, na época do DVD. Mas é isso. Roda a vinheta, porque hoje nós vamos comentar sobre um dos maiores e melhores filmes da franquia de Premonição, o filme Premonição 6, Laços de Sangue. Como eu falei no início do vídeo, eu acho que qualquer pessoa que seja fã de Premonição estava muito ansiosa para os filmes sair. Antes mesmo do filme sair, tiveram muitos criadores de conteúdo de séries e filmes que fizeram resenhas e fizeram apostas e fizeram vídeos apostando de como seria o filme Premonição. E eu, sinceramente, quis assistir no dia da estreia porque eu tava com medo de pegar muito spoiler depois que o filme saísse. Então, para não estragar a minha experiência, para não estragar as minhas expectativas sobre o filme, eu fui assistir logo que ele estreou nos cinemas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei realmente pensando muito sobre como seria o filme, né? Sobre quem que ia morrer, quem que ia sobreviver, se alguém ia sobreviver. Depois, obviamente, a gente sabe que ninguém sobreviveu. Mas fica esse negócio na cabeça, né? Fica essa expectativa na cabeça de quem que vai sobreviver e quem que não vai. Quando o filme começa, a gente tem ali a Brec Bassinger, maravilhosa. Gente, quando a Brec Bassinger apareceu na tela do cinema, eu juro que eu não lembrava dela no trailer, tá? Eu acho que eu não assisti o trailer direito, ou não prestei muita atenção. Mas eu tinha esquecido completamente que a Brec estava no trailer, assim, que ela ia ser a Iris Campbell, né? Maravilhosa, incrível, divônica, perfeita. E quando ela apareceu, eu fiquei, ué, mas eu já reconheço essa atriz de algum lugar, eu já vi ela em algum lugar. Sim, gente, a Brec Bassinger fez a Bella em Bella e os Bulldogs da Nickelodeon. E eu fiquei assim, meu Deus, tipo, como que ela apareceu? Tipo, cara, que incrível também, porque, né, eu vi ela há muitos anos na TV. E, cara, a Iris Campbell, que personagem maravilhosa, que personagem perfeita. Ela foi muito bem construída, foi muito bem trabalhada. Eu acho que o pessoal ali, eles conseguiram trabalhar ela muito bem, como eu falei, e construíram camadas, construíram uma historinha ali pra ela, né? Por mais que ela teve pouco tempo de tela, eu acho que eles fizeram muito bem essa personagem, sabe? Inclusive, eu acho que se o filme Premonição fosse focado na vida da Iris, eu acho que seria muito melhor, sabe? Não estou dizendo que o filme é ruim, não é isso. O filme foi bom do mesmo jeito. Mas eu acho que eles deviam ter focado um pouquinho mais na vida da Iris, sabe? Quando ela ganhou os filhos, quando ela perdeu o marido, quando ela foi se isolar na cabana, enfim. Acho que se tivesse colocado esses outros pontos aí, talvez o filme tivesse ficado um pouquinho mais interessante de assistir nesse sentido. E a cena da torre, eu acho que é uma das cenas mais importantes desse filme, né? Porque simplesmente ela tem uma premonição de que a torre vai começar a cair. E a torre literalmente cai, todo mundo morre e tal. Inclusive ela e o William. Só que ela não tem essa premonição de começo, sabe? De primeiro momento, quando a gente assiste o filme, a gente acha que a torre caiu e todo mundo morreu. Ponto. Aí passa pros dias atuais com a Stephanie. Mas depois, quando volta um pouquinho as cenas, né, no decorrer do filme, e ela contando, né, pra Stephanie sobre isso, a gente percebe que ela teve essa premonição. Então, no momento que ela cai ali naquela estaca, né, ela volta e tem a premonição. Então, daí ela consegue salvar todo mundo. Inclusive, gente, eu sei que é errado falar isso, mas eu nunca fiquei um filme assim, ó, imaginando. E se uma criança morrer? Mas nesse filme eu fiquei. Que criança encapetada. Vou jogar a moeda lá e matou todo mundo, sabe? Eu já sabia. Ai, quando a moeda voltou assim e ficou presa naquele ventilador ali, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Sabe? Tanto que depois cai um negocinho no chão, todo mundo começa a dançar, o chão começa a quebrar, os pinos que sustentam a torre começam a saltar também pra fora. E aí dá no que dá, né? E, gente, que cena maravilhosa, que cena perfeita. Eu acho que toda a construção dessa cena, a construção das mortes ali, da gente não saber o que vai acontecer, o elemento de surpresa, né? E à medida que a Iris, ela vai correndo pela torre e as pessoas vão morrendo ao redor dela, ela vai ficando cada vez mais desnorteada, ela não sabe o que fazer. Eu acho que uma das cenas mais impactantes é quando o vidro quebra e as pessoas caem assim, sabe? Simplesmente. E depois, obviamente, a torre vai pegando fogo, vai se desfazendo por inteiro, com todo mundo dentro. Enfim, tem uma cena, inclusive, que o povo, eles estão lá embaixo, né? Acho que os recepcionistas. É muito engraçado.
engraçado. O povo começa a cair, assim, no chão, sabe? Como gotas de chuva, assim, enfim. É muito, muito incrível. Toda essa cena foi muito bem construída, né? Eu acho que as mortes ali foram incríveis demais. Assisti uma por uma e fiquei assim... Meu Deus, sabe? Tipo, à medida que as coisas iam acontecendo, tu ia ficando cada vez mais aflito, entendeu? Porque as pessoas pegavam fogo, as pessoas eram decapitadas, as pessoas eram amassadas, as pessoas eram pisoteadas, então não tinha como tu escapar dali. Acho que literalmente todo mundo que estava ali, né, foi de Americanas, foi de base. E depois que a Ares consegue salvar todo mundo, ela tem essa premonição. Tem os seus 2 filhos, né, que é o Howard e a Darlene. O Paul, ele acaba morrendo antes dela, porque era pra ele ter morrido naquela noite, mas como ela salvou ele, a morte deu um jeitinho de pegar ele depois. Então nós viemos pros dias atuais, né, e a gente tem a Stephanie ali, que é uma universitária. Ela começa a ser atormentada com sonhos, assim. Ela começa a sonhar com aquele dia que a Ares estava na premonição. Inclusive, eu acho que a Ares deve ter passado isso pra ela, ou deve ter sido isso coisa hereditária, né? Ela foi escolhida para ser a próxima a ter a premonição. Porque eu fiquei pensando, como que a Stephanie começou a ter essas premonições, essas visões? Então eu fiquei pensando, será que a Ares passou pra ela por telepatia? Ou será que ela foi escolhida também como a Ares? Sabe, tipo, fica essa dúvida na cabeça, assim. Até que ela volta pra cidade onde ela morava, antes de fazer a faculdade, e tenta buscar a Ares, né? Tenta conversar com ela, tenta falar com ela sobre isso pra saber o que estava acontecendo. Gente, a cena da Ares indo de Americanas é muito boa também. Só que ela já sabia que isso ia acontecer. Então ela foi pra fora justamente por isso, pra provar pra Stephanie que a Stephanie era próxima até as premonições. E, nossa, a Stephanie gritando com a cara cheia de sangue. Nossa, isso é muito cinema, isso é bem gore, sabe? Eu acho que esse filme de premonição, ele não foi tão gore quanto eu esperava que fosse. Mas algumas cenas, assim, foram muito mais realistas por conta da tecnologia, por conta, né, dos dias atuais, enfim. Isso não tem o que discutir. Mas foi muito bom também. Acho que todas as mortes do filme foram incríveis, foram muito bem elaboradas. Não teve nenhuma que eu falei assim, ai, que fraquinha. Só não gostei do final mesmo, mas eu já vou chegar lá muito em breve. E depois que finalmente a Stephanie começa a acreditar que a Ares era a pessoa que previa as coisas e que tinha as premonições, que agora ela tem esse poder, né, justamente com o livro que a Ares dá pra ela, ela tenta de toda forma alertar a família dela de que eles vão morrer, todos, porque simplesmente não era pra nenhum deles ter nascido, né? Não era por Howard e Pardaline ter nascido, logo não era pros filhos também ter nascido. E isso inclui ela, tá? Isso inclui ela. Inclusive, eu acho isso muito injusto, porque eu acho que ela deveria se salvar, porque ela prevê as coisas, tá? Porque se eu tivesse ali no lugar dela e prevesse a minha morte, eu prevesse a morte, alguém vai falar, ó, beijo, gata, eu vou ir pra fora daqui, e vocês, ó. Então, tô brincando, gente, não ia fazer isso, não. Mas ela tenta de toda forma avisar a família, mas obviamente que a família não acredita nela. E, cara, eu acho que a morte do Howard, que foi a primeira, né, depois da Ares ali, que ele foi o primeiro dos filhos, eu achei que foi muito criativa também, sabe? Tem a questão do copo, né, do vidro no copo, que ia passando de pessoa pra pessoa, a gente não sabia quem ia tomar, quem ia se engasgar. Eu achei, teoricamente, que alguém ia morrer com o vidro engasgado na garganta. Eu achei, né? Mas, no fim das contas, ninguém tomou o copo, o drink, né? O vidro acabou caindo no chão. E ali, essa construção foi muito boa. Porque tem a tensão se construindo no ar, tem a tensão vindo na cena. E a gente consegue perceber muito bem o que vai acontecer, sem perceber o que vai acontecer. Claro que essa morte do Howard, ela já estava no trailer, né? Só não sabia como ia ser direito, porque, obviamente, que eles não iam divulgar assim do nada. Mas eu acho também que foi muito bom, visualmente, assim. Que eles mostram, mas também não mostram tanto. Então a gente tem ali a cena dele sendo queimado pelo cortador de grama, a cabeça dele. E a gente também tem a Julia gritando de fundo, que foi uma coisa assim, muito cinema, muito gore, me lembrou de Pânico, inclusive, da franquia Pânico. E desde então, essa é a primeira morte. Só que a Stephanie, ela tenta avisar, né, pra todo mundo. Ela vai tentando avisar de toda forma possível. Ela vai tendo muita paciência em tentar conversar com eles. Mas, obviamente, que ninguém acredita e, enfim, acho que as coisas, elas ficam bem reais aí, né. Inclusive, o Eric é o primeiro a tentar desconfiar da Stephanie. É que ele para até de falar com ela, ele tipo, começa a ignorar a Stephanie, o que ele não devia ter feito. Depois a gente sabe o que aconteceu. E a morte do Eric era pra ser a segunda do filme, né? Tanto que ele tá lá no estúdio de tatuagem. Por isso dele ficar preso, né? Numa corrente do ventilador. Ele começa a rodar, assim, uma pichorra, assim, pelo salão. Tanto que o salão também pega fogo e a gente acha que ele vai morrer queimado. Mas depois, no dia seguinte, ele aparece bem. Com nenhum arranhão no braço, exceto uma marca de coração que fica aqui. Eu fiquei pensando, como que esse cara não morreu? Porque assim, se a Stephanie preveu isso, é sinal de que ele deveria ter ido de Americanas, né? Ele deveria estar lá no outro plano cósmico. Só que ele não morre.
Por que que ele não morre? Porque a mulher do Howard, que eu esqueci o nome dela agora, ela revela pra toda a família que ela teve um caso com um amigo do Howard antes de ter o Eric. Então, o Eric, ele não é filho biológico do Howard. Logo, ele não precisaria estar na lista pra... Gente, isso aí foi um bom plot, sabe? Foi um bom plot, porque serviu tanto pra enganar a família da Stephanie, quanto para nos enganar. Primeiro porque tem uma justificativa, né, pro Eric não ter morrido no sujo de tatuagem. E segundo porque foi uma coisa interessante ali no meio da história, tá? Todo mundo já tava um pouco triste com a morte do Howard, todo mundo já tava um pouco triste com o que tinha acontecido, né? Com a morte da Iris e a do Howard junto. E acho que isso aí deu uma quebradinha no gelo, trouxe um pouquinho de humor também, humor ácido, né? Claro que o Eric não gostou da notícia, né, porque ele achou o tempo todo que ele era filho do Howard. A Julia e o Bob, eles ficaram assim, ah, tá, tipo, beleza, né? Não tem nada a ver, tipo, tranquilo. Mas isso explicou de alguma forma por que ele não morreu, né? Só que antes disso, antes dessa revelação, a gente tem a morte da Julia, que ela morre ali no caminhão de lixo. Porque quando o Eric não morre no estúdio de tatuagem, a Stephanie fica pensando assim, tá, ele não morreu no estúdio de tatuagem, será que eu tô prevendo as coisas erradas? Por que eu tô prevendo isso? Por que eu tô prevendo aquilo? Ela começa a querer salvar ele de tudo, absolutamente tudo que ele faz. Se ele tá andando na rua, ela anda do lado dele. Se ele tá comendo alguma coisa, ela fica do lado dele pra ele comer direito. Se ele tá bebendo alguma coisa, ela fica cuidando pra ele não engasgar. Então, muitas coisas assim, a gente vai achando que o Eric finalmente vai, né, pra aquele lugar lá. E a Steph vai prevendo, até que ela não consegue mais prever, né? E tudo que ela preveu não acontece com o Eric, então ela fica meio sem entender. Obviamente, ela ainda fica avisando pra ele que ele vai acontecer alguma coisa com ele. Tanto que tem cenas assim que a gente fica, sai daí, caralho! Sai daí, porra! Sabe? A gente fica assim, com esse cuidado, né, com o Eric. Até que a Julia, ela sai pra correr. Ela fala assim, ai, eu não aguento mais esse lixo. Olha que cinema, entendeu? A última palavra que ela falou antes de morrer foi lixo. E onde que ela morre? Sim, justamente no caminhão de lixo. Gente, a cena de fundo, assim, dela sendo jogada no lixo pela bola, eu achei que foi muito engraçado, tá? A morte da Julia foi uma das mais engraçadas do filme, tá? Não sei porquê. Só sei que... Ah, gente, gostei. Gostei. Cara, foi bizarro, mas ao mesmo tempo foi hilário. Nossa, tipo... E os efeitos visuais foram muito bons também. Eu acho que eles conseguiram... captar muito bem, né, isso tudo. E ela é jogada no caminhão de lixo e o lixeiro vai embora, entendeu? E diferentemente dos nossos caminhões aqui do Brasil, que eles têm o compartimento de prensar o lixo atrás, né? Tanto que os garis ficam ali na hora de recolher as lixeiras e tal. O dos Estados Unidos, eles é em cima. Então a lixeira é pega por um suporte, é colocada ali em cima e depois volta ali pra casa do respectivo dono. Quando ela cai ali, a Stephanie percebe e ela, o Bob... Não, ela, o Charlie... Eu não sei quem é que vai correr. Eu sei que é ela, o Eric e acho que o Charlie, se eu não me engano. Enfim, um desses três. Eles correm até o caminhão, tentam fazer com que o caminhão, de alguma forma, pare de andar, né? E tira ela de lá. A Stephanie até consegue subir ali, né? Pra tentar tirar a Julia dali. Gente, ela é esmagada, literalmente, pelo compartimento de lixo. E a Stephanie pegando o braço da Julia, assim, decapitado. Nossa, foi bizarro, assim, literalmente foi cinema mesmo, assim. Eu fiquei bem impressionado com essa cena do filme, vai. Fiquei bastante impressionado. Mas aí a gente tem essa morte da Julia, depois a gente tem a cena que eu falei pra vocês, que é revelado que o Eric não é filho do Howard. Até que depois eles vão pro hospital pra tentar salvar o Bob. Por quê? Se a Julia já foi de Americanas, o próximo, teoricamente, seria o Bob, né? Que também é interpretado por um ator que eu conheço muito, que é o Roy Joyner. Ele fez Julie and the Phantoms na Netflix e 100 Coisas pra Fazer Antes do High School na Nickelodeon também. E o ator que fez o Charlie, né, ele fez Chuck, né, lá na Star Plus. Então, o pessoal, eles vão pro hospital, né, tendo salvar o Bob de todo jeito. Só que assim, quando tava essa morte pra acontecer, eu realmente fiquei pensando como que ela ia acontecer. Primeiro, a gente achou que a máquina ia cair por cima do Bob e ia esmagar ele. Depois eu achei que a porta giratória ia acabar com o Bob. Depois eu achei que ele ia ficar dentro da máquina de ressonância. Mal sabia eu que ia acontecer. Gente, essa morte da máquina de ressonância, ela foi, assim, acho que a mais icônica do filme. Só não superou a morte da torre, porque a morte da torre foi muito icônica, assim, né? As mortes, no caso. O Eric, ele tem a brilhante ideia de fazer o Bob sofrer uma crise alérgica por conta do amendoim, né? Que ele não pode comer. O Bob chega a comer e ele começa a, literalmente, cara, o rosto dele fica muito estranho, sabe? Ele começa a ter falta de ar, o rosto dele começa a inchar. É muito bizarro mesmo. Eu não sei como que eles conseguiram fazer isso. Efeitos visuais, né, obviamente. Muito incrível mesmo. Só que assim, a máquina de ressonância é ligada. E quando a máquina de ressonância é ligada, tu tem que tirar tudo que tem de metal no teu corpo.
cinto, piercings, acessórios, brincos, enfim, tudo. Só que o Eric não tira, por quê? O que ele queria fazer numa máquina de ressonância, né? Nada. Só que eu acho que o Bob acaba deixando cair algum elemento ali no computador que liga a máquina de ressonância. O grau de magnetismo ele vai aumentando. Logo, o Eric começa a ser puxado pra máquina de ressonância. Ele literalmente começa a ser puxado, os piercings dele vai, tudo. E eu acho que ele não seria puxado totalmente se não fosse a cadeira de rodas, tá? Eu acho que os piercings deles ia sair do corpo dele, né? Que ele tinha piercing aqui, tinha piercing naquele lugar, tinha piercing na língua. Só que, cara, quando a cadeira de rodas é puxada e a cadeira de rodas tá atrás dele e puxa ele, cara, essa cena é tão grotesca que tu consegue literalmente ver o corpo dele se desfazendo na máquina de ressonância, sabe? É muito bizarra. Nossa, é muito bizarra mesmo. Eu fiquei assim, bem impressionado. Assustado não, porque Premonição não é um terror que assusta, né? É um terror, tipo, bem slasher mesmo. Mas foi muito bem feita aquela cena. Nossa, foi muito bem feita. Acho que foi uma das melhores mortes do filme. Cara, que bizarro, né? Que bizarro, que bizarro, que bizarro. Eu acho que tudo isso que aconteceu foi muito. Foi muito incrível, assim. E, como eu falei, foi uma das melhores mortes do filme pra mim. Simplesmente icônica demais, icônica mesmo. E depois a gente tem a morte da Darlene, né? Que eles vão lá, a cabana onde a Iris estava morando, porque na cabeça dela, ela acha que se escondendo lá, ela vai acabar com a morte, vai enganar a morte. Só que assim, a gente tem também a seguinte questão. Como que eles vão entrar sem a morte fazer alguma coisa com eles no caminho? Não tem como, gente. Não tem como mesmo, tá? Tanto que tem uma explosão ali da cabana. O trailer vira do avesso com a Stephanie dentro. Tanto que ela não consegue tirar o cinto. Isso é muito cinema também. Ela não conseguir tirar o cinto do trailer, assim. Como? Tá ligado? Até que o Charlie e a Darlene, eles vão pra fora, né, do trailer. Tanto que eles tentam abrir ele a cabana, mas a cabana explode. Então, cara, é muito bizarro também, né? Muito cena de final de filme, assim. Inclusive, eu achei que esse seria o final, tá? Eu achei que esse seria o final com a Darlene morrendo, porque ela morre esmagada por um poste. E com o Charlie e a Stephanie sendo carbonizados pelo fogo. Mas não foi esse o final. A morte da Darlene, ela foi uma morte, assim, tranquila. Não senti que, tipo, teve muitas coisas ali que, ai, meu Deus, que inovador e revolucionário. Não. Mas foi uma morte que precisava acontecer para a Stephanie e o Charlie futuramente irem de Americanas também. Até que o Charlie consegue salvar a Stephanie, ele consegue, né, fazer com que ela seja reanimada ali. Até então a gente acha que tudo bem. Porque numa cena, o William fala, né, que se você matar uma pessoa, você ganha o tempo de vida que ela tem. Porém, se você salvar uma vida, se você morrer e voltar à vida, você passa para o final da fila. Então foi isso que ele quis dizer. Então o Charlie lembrou disso daí na hora que ele falou e pensou, já que eu salvei a Stephanie, nós estamos salvos. Ela vai pro final da fila e a morte de alguma forma vai, né, sair do nosso pé porque a gente quebrou de alguma forma esse ciclo. Só que não, meus amores. Um querido lá, ele fala pra Stephanie e pro Charlie que ela tava viva quando ela chegou no hospital. Ou seja, ela foi reanimada, só que ela não chegou teoricamente a morrer. Entendeu? Ela meio que ficou ali com água no pulmão, enfim, no corpo ali. Ela não chegou a morrer. E logo que ela não chegou a morrer, o Charlie não tinha como ter salvado ela. Então o ciclo não foi quebrado e os dois morrem no final do filme com 2 toras de madeira sobre eles ali, esmaga eles ali, literalmente. Porque a mesma moeda, gente, essa moeda do filme, meu Deus do céu. Acho que todo mundo que tem moeda agora vai pensar 1000 vezes antes de usar, antes de, tipo, fazer qualquer coisa. Porque não tem como, sabe? A morte literalmente fez tudo direitinho ali pra o pessoal acabar indo de Americanas, indo de base. Porque a moeda, ela cai da carteirinha da senhorinha e vai pros trilhos do trem. E por isso que o trem fica descarrilhado, que ele não fecha totalmente, né, os trilhos. E, nossa, é muito boa a cena também do trem vindo na direção deles e ela caindo. E depois, quando o Charlie salva ela, eles realmente acham que tiveram descanso, mas não. As toras de madeira acabam esmagando os dois e esse, basicamente, foi o final do filme. Que eu não gostei, porque eu queria que a Stephanie e o Charlie tivessem saído de lá vivos, mas enfim. Acho que eles não estavam de acordo com a gente, né, porque todo final de Premonição tem isso. E tirando a Kimberly, né, dos outros filmes de Premonição, ela foi a única salva. Ninguém mais ficou salvo, todo mundo foi de base. Então, virou saudade, né? Mas é isso, gente. Minha experiência no filme foi essa. Eu gostei muito do filme, tá? Eu achei que os efeitos visuais ficaram incríveis. Ficaram muito coesos também com toda a obra. Como eu falei, eu sou muito fã de Premonição desde criança. Assisti escondido? Assisti escondido, mas não é isso que importa. Eu muito feliz também de assistir nos cinemas e não tomar nenhum spoiler. Porque assim que eu cheguei em casa, na quinta, foi na quinta, né? Na quinta. Assim que eu cheguei em casa na quinta-feira, já começaram os spoilers do filme, as coisas do TikTok, os cortes, mas eu tinha visto tudo, então eu fiquei assim, beleza, tranquilo, ok. Agora que eu já vi, eu posso ficar mais ou menos de boa e mais ou menos tranquilo. Mas só pra encerrar aqui o vídeo, pessoal, eu acho que, diferente dos outros filmes, Premonição 6 veio e inovou um pouco.
explicou muita coisa que precisava ser explicada. Eu acho que deu um final muito bom pra franquia. Espero que não acabe aqui. Espero que tenha uma premonição 7, um 8, um 9, um 10, um 11. Seria pedir muito, né? Mas gostei do filme, achei o filme incrível, achei o filme muito especial, muito grotesco, enfim, muitos adjetivos aí. Você precisa ir assistir nos cinemas, porque tá em cartaz até semana que vem. Outra que vem. Enfim, não vamos saber direito. Mas vai estar em cartaz nos cinemas, então acho mais próximo da sua casa que vá assistir essa obra-prima. E foi isso, pessoal. Essa foi a minha resenha sobre o filme Premonição 6, Laços de Sangue, que estreou no dia 15 de maio em todos os cinemas do mundo. Gente, eu tô muito feliz mesmo. Acho que é muito nostálgico, né, falar sobre isso, falar sobre esse tipo de filme. E que legal, né? Que legal quando a gente fala sobre isso, quando a gente revê esses momentos. E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.